Bom, pessoal, sou o professor Rafael, professor de filosofia de vocês, e decidi nesse final de semana fazer um pequeno vídeo aí para a gente retomar um pouco do que a gente vinha conversando na sala de aula sobre a introdução à filosofia, uma vez que a gente está em período de quarentena. Eu espero que não seja muito estendido, estou pensando num vídeo de 5 minutos, no máximo 7 minutos talvez, mas para a gente retomar um pouco do conteúdo que a gente vinha trabalhando, uma vez que na semana que vem, na próxima segunda, eu penso em disponibilizar para vocês no Google Sala de Aula uma pequena atividade avaliativa com relação a esses assuntos que a gente estava estudando em sala de aula. Então espero que vocês gostem aí e que seja útil para todo mundo. Vamos lá? Bom, para a gente começar, retomando um pouco do começo do bimestre, a gente teve aí uma semaninha de aula na qual eu pude propor para vocês a gente pensar um pouco sobre o contexto histórico da Grécia Antiga. Né? A Grécia é o lugar, o berço de origem da filosofia. Filosofia ocidental, que é o que a gente estuda na escola, ela nasce na Grécia Antiga, e aí é importante a gente entender esse cenário histórico de como que ela surgiu. Né? Para a gente pensar isso, a gente divide a história da Grécia Antiga em 5 grandes períodos. O primeiro período é chamado de período pré-homérico, pré porque é anterior a Homero. Homero é uma personagem importante nesse contexto da Grécia Antiga, e esse período pré-homérico ele é marcado desde o século XX até o século XII a.C., então de mais ou menos 2000 anos a mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Ele dura 800 anos então, e o período pré-homérico é marcado pela formação do povo grego. Né? O povo grego é um povo múltiplo, heterogêneo, bastante diversificado e formado pela junção de vários outros povos. Então nós temos aí como referência os aqueus, os jônios, os eólios, os dórios, que são provenientes da região da antiga Macedônia. Né? Eles descem para a região da Grécia Antiga, e os cretenses, que já eram provenientes da ilha de Creta, que é uma ilha grande e famosa grega. Lembrando aí das aulas, é importante a gente retomar que a Grécia Antiga ela não é um país, a Grécia Antiga é uma região geográfica formada por vários povos nesse primeiro momento e depois por várias cidades e estados independentes. Né? Nós temos a Grécia Antiga era dividida geograficamente em 3 regiões. Né? A Grécia continental, que é a região mais ligada ao continente, a Grécia insular, que é a Grécia, a junção das ilhas gregas, né? Várias ilhas dentro do mar Jônio, do mar Egeu, e a Grécia asiática, que é a parte da costa asiática também ligada ou próxima dessas ilhas gregas e da região da Grécia continental. Essas 3 regiões formam a Grécia Antiga. Coloquei como referência aí no slide para vocês 2 videozinhos que a gente chegou a usar em sala de aula. O primeiro que conta um pouco dessa história da Grécia Antiga e dessa migração e tudo mais desses povos e principalmente dos conflitos pelos quais passou a Grécia Antiga, né, essas cidades gregas. E o outro, a Grécia Antiga, que é desse canal O Estudante Eficiente, que vai contar exatamente um pouco sobre a origem desses povos. Então vale a pena revisitar e assisti-los novamente se vocês tiverem a possibilidade. O segundo período grego é o chamado período homérico. Esse período, sim, é marcado pela figura do Homero. Homero a gente não sabe de fato se foi alguém que existiu ou se é um personagem fictício. O que importa é que ele é responsável por ter colocado no papel aquilo que até então era pura tradição oral grega. Então os gregos contavam muitas histórias, né, e a partir de Homero nós vamos ter referências escritas desse período. Basicamente é o que nós temos daquela época, 2000 anos, 1800 anos antes de Cristo, é o que nós temos, o que Homero escreveu. Os mais famosos, os 2 textos mais famosos de Homero é a Odisseia e a Ilíada, são 2 grandes poemas, são livros, né? A história basicamente são as referências mitológicas que nós temos. Então a Ilíada vai contar, por exemplo, a Guerra de Troia. Na Odisseia, Homero vai relatar a viagem de Ulisses, que é um personagem mitológico importante, até a cidade de Ítaca, que é uma
numa terra prometida, né? Nessa aventura, é uma aventura, é uma odisseia, como o próprio nome do livro diz. Ele vai se deparar com vários monstros e várias figuras mitológicas. Tem um outro personagem importante dessa época que também nos permitiu informações daquele contexto, que é o Hesíodo. O Hesíodo escreveu um livro, um poema chamado Teogonia, e nele ele conta a origem dos deuses. Enfim, todas as referências mitológicas que nós temos e da Grécia Antiga, desse período homérico, são marcadas pela figura do próprio Homero e pela teogonia do Hesíodo. Vale a pena vocês pesquisarem. O terceiro período grego antigo é o período arcaico, vai do século VIII até o século VI, e ele é marcado pela formação das primeiras cidades-estados gregas, chamadas polis. Então nós tínhamos ainda naquele período pré-homérico e homérico pequenos grupos que a gente pode chamar de tribais, inclusive, formação de pequenos povoados, e a partir do período arcaico nós temos a formação das primeiras cidades-estados. Volto a dizer, são cidades independentes, e em função de serem independentes, são cidades que têm organizações diferentes, culturas diferentes, às vezes até um pouco da língua diferente, e entram em conflitos entre si. São cidades que lutam entre si em busca de ampliação de território, conquistas de matéria-prima, de alimento e por aí vai, né? Entre essas cidades existiam muitos conflitos, como eu já disse, e esse é um período marcado pela expansão da cultura helênica. Quando vocês ouvirem falar de cultura helênica, a gente está falando da cultura dos gregos, certo? Esse período é marcado por essa expansão da cultura dos gregos, e é nesse período que nós temos o surgimento da filosofia, chamada filosofia pré-socrática. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa filosofia. O próximo período é o período clássico. A gente pode falar que é clássico porque é o período onde essas cidades gregas já estão mais estabelecidas, mais estruturadas, e ainda marcado por muitas guerras. Na sala de aula a gente citou 2 guerras dessas marcantes, e as mais famosas e mais importantes talvez desse período clássico, chamadas guerras médicas, que os gregos tiveram contra os persas. Médicas porque os gregos chamavam os persas de medos, povos medos, então por isso guerras médicas. E a guerra do Peloponeso, que basicamente foi a guerra entre Atenas e Esparta, 2 grandes cidades. E, consequentemente, cidades que apoiavam Atenas e cidades que apoiavam Esparta também acabaram participando dessa guerra. É nesse período que nós temos a filosofia clássica, lembrando que Atenas, nesse contexto, já é uma cidade de grande expoente, muita efervescência cultural, política. A primeira democracia é Atenas no mundo, e muitas discussões e debates. Nesse contexto, os filósofos gregos têm espaço espaço livre para discutirem, para pensarem, para proporem reflexões. Nós temos 3 grandes nomes que fazem parte desse período, que é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, e que vão servir de base para o resto da história da filosofia. A gente vai estudar um pouquinho melhor eles a partir do segundo bimestre. Temos a foto, a imagem, o busto deles aí na verdade. E para a gente terminar essa história da Grécia, nós temos o período helenístico, que vai do século IV até o século I a.C., e é o período marcado pelo fim de certa independência das cidades gregas e pelo domínio do Império da Macedônia. Então, Filipe, que era imperador da Macedônia, vai descer dessa região que já era deles em direção à Grécia Antiga, vai lutar contra muitas cidades gregas e vai acabar estabelecendo um domínio dessa região toda. Depois ele morre, quem assume o lugar dele é o Alexandre, filho dele, Alexandre o Grande, e que vai expandir o Império da Macedônia para muitas outras regiões, toda a região asiática quase, a região do Oriente Médio, a região do norte da África, Egito, por exemplo, estendendo inclusive até a região central da Europa e da Península Itálica. Então, quando o Império da Macedônia expande, necessariamente acaba também expandindo e aumentando a influência da cultura grega nessas outras regiões. É a partir daí que a cultura grega vai ser conhecida por quase que todo mundo da época. Bom, um outro ponto importante da gente retomar é a diferença que a gente precisa fazer entre mitologia e filosofia. São 2 formas de pensar o mundo que convivem juntas, mas são diferentes, são diametralmente opostas quase, né? O mito ele é marcado por um caráter fantasioso, imaginário, é a maneira mais básica com que os grupos humanos tentavam explicar
a natureza, a origem das coisas, a maneira como as coisas funcionam, certo? E a Grécia Antiga, esses povos gregos, têm ainda isso, ainda no período pré-socrático, pré-homérico e homérico. A partir do período clássico é quando começa o primeiro movimento de reflexão diferente dessa leitura mitológica do mundo com os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né? Lembrem-se lá daquela historinha em sala de aula, que é como se fosse a mesma dúvida da criança com 6, 7 anos de idade, quando pergunta para o pai ou para a mãe de onde que veio, como surgiu, né? No primeiro momento o pai conta uma historinha fantasiosa, a criança aceita, e depois, no decorrer da vida, a criança crescendo, vai descobrindo que existem outras maneiras de entender como que ela veio ao mundo. É basicamente essa relação entre a filosofia e a mitologia. Uma não exclui a outra, mas a filosofia é uma maneira diferente e um pouco mais racional e lógica de tentar entender a origem do universo, a origem da vida, talvez, a reflexão sobre o ser humano. O que marca o surgimento da filosofia entre os gregos é a necessidade que eles tinham de buscar explicações racionais para compreender como as coisas funcionavam e como as coisas surgiram. Então, esses primeiros filósofos são os primeiros a passarem a se questionar e não aceitarem mais as explicações que até então a mitologia grega dava para o que é a natureza, o que é o trovão, o que é a chuva, por que cai água do céu, né? Até então as explicações eram pautadas sobre sentimentos humanos, inclusive de Deus. Então o raio era porque Zeus estava bravo, né? As ondas muito altas eram porque Poseidon estava nervoso. E a partir desses primeiros filósofos, eles começam a buscar explicações um pouco mais plausíveis, um pouco mais racionais para esses fenômenos da natureza. Quando a gente ouve falar, quando vocês lerem sobre mudança do pensamento mítico para o pensamento racional, é a mudança que a gente está falando da mitologia para a filosofia, é a mudança do mito para o logos. Essa mudança ela não acontece como um milagre, ela não acontece de um dia para o outro, mas ela é resultado de um processo lento, gradual, de descobertas constantes, mas lentas, não como um milagre que acontecesse de uma hora para outra. Ela leva muitos anos para que ela pudesse acontecer. E mesmo quando a filosofia já está bem estabelecida, na Grécia clássica, por exemplo, a mitologia não é esquecida. A mitologia continua fazendo parte da vida, da cultura, dos teatros, por exemplo, gregos, né? Assim como para nós hoje também, nós convivemos com a ciência e também convivemos com a religião, né? Uma coisa não exclui a outra, são maneiras diferentes de tentar entender e explicar o mundo. O que permitiu essa mudança da mitologia para a filosofia na Grécia? Porque não aconteceu em outro lugar e aconteceu na Grécia? A gente pode pensar que os gregos eram povos de muito comércio. Eles transitavam muito, eles migravam muito de uma região para outra para fazer comércio. Lembrem-se que Atenas é conhecida naquela época por ser uma cidade que tinha uma grande frota marítima. Então, com essa frota marítima, com esses barcos, eles podiam navegar por toda a região do Mediterrâneo, transportando mercadorias, comprando mercadorias, inclusive. E, nesse sentido, eles tinham contato com outras culturas, com outras leituras de mundo, com outros pensadores, e isso permite com que eles não fiquem isolados numa pequena bolha de pensamento, mas que eles possam expandir essa maneira de entender e de enxergar o mundo que eles habitavam. Os primeiros filósofos, como eu já falei na Grécia arcaica, eles são chamados de pré-socráticos, porque eles são anteriores a Sócrates, mas se vocês ouvirem falar também ou lerem sobre cosmólogos, filósofos da natureza ou filósofos da physis, como está escrito aí no slide, são os mesmos pensadores, né? Todos eles têm uma coisa em comum, eles buscavam entender os fenômenos da natureza a partir da razão. Não importa muito se eles estavam certos ou não na teoria deles. O que importa é que eles foram os primeiros a fazerem esse pensamento diferente, estabelecerem esse pensamento diferente daquilo que era costume na época. Eles são marcados por buscarem um elemento que pudesse explicar a origem das coisas. Esse elemento eles chamam de arché, o primeiro elemento, aquilo que deu origem a todas as coisas. Essa busca que esses caras faziam era uma busca pautada na observação,
da natureza. Lembrem-se que eles não têm instrumentos de pesquisa como nós temos hoje, microscópio, telescópio, elementos químicos que pudessem fazer experimentos, nada disso. Então eles pautavam as buscas deles através da observação da natureza e de um conceito importante para nós e para a ciência, que é o conceito de causalidade. Então, eles faziam relações de causa e consequência entre os fenômenos. Eles conseguiam, por exemplo, identificar que, em geral, sempre antes de uma grande tempestade, era normal o céu escurecer, nuvens pesadas aparecerem, talvez trovões também surgirem, né? E nessa relação de causalidade eles conseguiam tirar algumas conclusões que para eles serviam de explicação, né? Então isso é importante. Lembrem-se de alguns deles, né? A gente citou alguns deles. O primeiro que a gente tem informações é o Tales de Mileto, o mesmo da matemática. Depois Pitágoras, o mesmo da matemática também, Anaxímenes, Anaximandro, cada um deles vai ter uma teoria, mas todos eles buscam um elemento primeiro na natureza que tivesse dado origem a tudo. Tá? Não precisem guardar ou gravar ou decorar esses nomes. O que é importante é entender esse processo de transição e de mudança do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Entendam que esses caras não são filósofos apenas, eles são filósofos, são cientistas, são astrônomos, são investigadores, são curiosos. A curiosidade move esse pensamento desses primeiros filósofos e a curiosidade move o pensamento da filosofia. Nesse sentido, a gente chega aí nas características da filosofia, que acho que são importantes da gente nomear. A filosofia, ela pergunta, ela indaga sobre o significado real das coisas, ela pergunta sobre o que de fato são as coisas, a origem das coisas, causas e os efeitos das coisas na natureza e no universo. A filosofia, ela busca desenvolver um processo de reflexão pautado e fundamentado na razão, e a partir dessa busca de entender o que é a natureza, o que é o universo, o que é o mundo, o filósofo também acaba fazendo uma busca por se autoconhecer, né? Então essa busca pelo autoconhecimento também é parte do processo de pensamento filosófico, e a filosofia se preocupa com a capacidade humana do conhecimento. Então o conhecimento em si é um problema filosófico que os pensadores também vão refletir e vão estudar no decorrer da história. E aí, por fim, a gente chega naquilo que a gente falava sobre a origem da palavra filosofia, que é simbólica e é importante também. A palavra filosofia, ela tem origem em dois termos gregos, o philein, né, ou que deriva de philos, que quer dizer amor, um amor de amizade, aquele que admira, né, alguma coisa, e sofia, que na tradução literal é sabedoria. Então o filósofo é aquele que se torna, ou que quer se tornar amigo da sabedoria, aquele que ama a sabedoria em certa medida. E que essa tarefa de se aproximar dessa sabedoria é uma tarefa para o resto da vida, ela nunca acaba, nunca se esgota. A filosofia, ela tem como característica determinante uma visão crítica e questionadora do mundo, e isso vai acompanhar sempre os pensadores. O filósofo é sempre alguém que questiona, alguém que pergunta o porquê das coisas, por mais óbvias que possa parecer. Bom, por fim, eu quero recomendar aí para vocês algumas leituras do livro de filosofia que vocês receberam, né, principalmente e mais especificamente na unidade 1, no capítulo 1 do livro, das páginas 9 à página 19, eu acho que vale a pena vocês retomarem, já era uma parte do livro que a gente estava estudando e lendo, então eu reforço novamente que vocês devem ler, mais pontualmente, com mais atenção um pouquinho ainda, a partir da página 14, e na atividade avaliativa que eu vou colocar para vocês, vão ter 8 questões objetivas com alternativas e uma questão para vocês escreverem. Essa questão para vocês escreverem, eu já adianto para vocês que vai ter como base um texto que está no livro de filosofia também, chamado Por que é preciso filosofar? É um texto do Aristóteles e vocês vão encontrar esse texto na página 19 e 20 do livro de filosofia também. Bom, acho que é isso. Vocês não sabem o trabalho que deu para gravar isso, é uma coisa que eu não esperava que fosse tão difícil, mas espero que tenha sido útil para vocês. Bons estudos, eu vou colocar o slide que eu usei aqui também no Google Sala de Aula para vocês consultarem, e na semana que vem fiquem atentos na próxima segunda para a atividade avaliativa. Grande abraço para vocês, se cuidem, fiquem em casa e até breve. Tchau!